There is only one salvation. We believe. We believe. In this broken generation, when all is dark, you help us see. There is only one foundation. We believe. We believe. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit. Gente, boa noite. Eu preciso começar aqui desde já pedindo desculpas, porque certamente eu não estou no meu estado normal. De nenhuma forma eu estou no meu estado normal. Já foi difícil me conter lá atrás. Pedi o Jackson, com propriedades que só Deus pode dar, ele tomou a palavra. E está difícil me conter aqui na frente, diante de todas as reviravoltas de emoções que a bondade, a graça, a maravilha, o cuidado de Deus tem dispensado sobre a nossa vida nos dias de hoje. E, aliás, desde ontem, aqui nesse lugar, quando a comissão executiva, a comissão do Presbitério de Sorocaba, ela organizou o Galpão 316. Então tem sido um final de semana de muita emoção. E se tivesse uma palavra para expressar, à noite eu escolheria gratidão. Não tem outra palavra para isso. Boa parte de vocês que estão aqui conosco hoje conhecem a história desse espaço, desse grupo de pessoas que se explica um pouquinho nessas fotos. Aqui tem 3 anos de histórias, conectando vidas uma com a outra. Uma parte menor, mas não menos importante, conhece a história da minha vida, desde que cheguei em Sorocaba em 96. E eu não tenho sombra de dúvida que uma das grandes convergências que Deus está fazendo é hoje aqui nesse lugar com todos nós. Eu sou grato a Deus por tudo isso. O Jackson falou com muita propriedade que é o primeiro passo. Nós estávamos engatinhando, agora essa criança está de pé e nós precisamos ensinar essa criança a andar. E quando ela estiver andando com as próprias pernas, aí nós agradeceremos a Deus de novo. Quando nós pensamos em plantar uma igreja, e desde já vale a pena lembrar que isso não foi ideia minha. Aliás, uma palavra que sempre disse aqui nesse lugar, que se a missão não for nossa, a minha não é. Quando nós pensamos nisso num grupo de 15, 20 amigos, nós não tínhamos a mínima ideia de que ia dar e acontecer o que está acontecendo hoje. Eram homens e mulheres de boa vontade, eram homens e mulheres com o coração tocados pela presença do Deus Criador, homens e mulheres dispostos a trabalhar para o reino. E por 2 anos nós nos debruçamos sobre a mesa, sobre a Bíblia, sobre os planos, pensando em como seria uma igreja que tivesse integridade bíblica e relevância cultural com a vida das pessoas. E tudo, absolutamente tudo o que é feito no Galpão 316 é pensado em cima desses 2 pilares, integridade bíblica e relevância cultural. Como igreja presbiteriana, tudo isso é colocado sob uns óculos, os óculos da boa teologia reformada. E foi nos arraiais do seminário presbiteriano que eu comecei a ter contato com o movimento missional. Um movimento hoje que aborda mais de 70 denominações, foi além da igreja presbiteriana, que tem a única preocupação de entregar igrejas bíblicas com integridade bíblica, relevância cultural por detrás de uma teologia reformada. E foi lá que pela primeira vez no meu coração começou esse comichão de que nós precisávamos ter algo assim em Sorocaba. E a primeira igreja que aparece nessa ótica de igreja missional por aqui é a nossa igreja-mãe, a Igreja Presbiteriana do Campolim. Uma igreja que tem os seus olhos na eternidade,
mas tem seus pés bem cravados na história, com os ouvidos aguçados, como aquilo que falou o pastor da Igreja Presbiteriana do Redentor em Nova York agora há pouco, os nossos ouvidos aguçados para aquilo que as pessoas estão chamando. Mas eu não vim aqui hoje para falar de igreja missional, e podemos conversar sobre isso um pouquinho depois, em particular, se você assim quiser, mas eu vou simplificar essa história nesse vídeo criado pelo CTPI. Uma igreja missional é uma igreja em que o que acontece de segunda a sábado é imensamente mais importante do que o que acontece de domingo. Domingo é o momento em que pessoas são treinadas e desafiadas. De segunda a sábado se dá a missão. Uma igreja missional é aquela comunidade que entende a sua vocação e o seu chamado. Ela não entende que é um fim em si mesmo, mas ela compreende o seu chamado e a sua relevância diante da sociedade, principalmente daqueles que não conhecem do Evangelho e do amor de Deus. Uma igreja missional é aquela que compreende o seu lugar dentro do processo de redenção de Deus dentro da história. Uma igreja que se vê não apenas como um povo que foi alcançado para a salvação, mas um povo que participa do próprio processo da história da salvação no mundo. Uma igreja missional é aquela que reconhece que, sobretudo, Deus é um ser missionário, um Deus que está o tempo todo voltado para implementar o seu reino na face da terra. E a igreja missional é aquela que compreende isso e se engaja também efetivamente nesse processo. Uma igreja missional é uma igreja que, compreendendo o seu chamado, vive a realidade do seu mundo ao redor e fala com este mundo do Evangelho de Cristo de uma forma contextualizada, dinâmica, viva, eficaz, não por ela mesma, mas por aquele que a chamou, e faz isso com um amor ao mundo, o mesmo amor com que fomos amados em Cristo. This conference is about transforming churches to become missional in the midst of their culture. A missional church is a people that have learned to live distinctively, that is, live in attractive ways at the heart of the gospel for the sake of the world. So missional talks about a people that live out of the gospel, live in the biblical story, and live in such a way that they are attractive and distinctive, making known the good news by their lives, their words, and their deeds. Então, uma igreja missional não é apenas uma igreja atracional que, ao pregar o Evangelho, atrai pessoa para ela, mas é uma igreja que prega o Evangelho de Jesus Cristo e vidas são transformadas, e essas vidas são ensinadas a viver o Evangelho de Jesus Cristo na sociedade onde elas vivem. Nesse contexto de igreja missional, daquela que nós fazemos parte, de uma igreja que procura relevância para a vida das pessoas o tempo todo e mantendo a integridade bíblica, eu preciso colocar a nossa cabeça na mesma página. Eu digo isso porque vocês, assim como eu, têm ou já tiveram diversas experiências agradáveis e desagradáveis com a igreja. Então eu preciso explicar 3 coisas antes de começar a falar a respeito de uma igreja conectada com a cultura. A primeira é conceituar a igreja. Nós podemos conceituar a igreja de 3 formas aqui hoje. A primeira é a forma histórica. A forma histórica nos conduziu a compreender que quando falamos de igreja, o comum é entender que igreja é prédio. O comum é isso. Isso nós herdamos ao longo da história eclesiástica. Entender que a igreja é um prédio onde pessoas vão até eles e se reúnem. O segundo contexto comum de igreja é um contexto que eu vou chamar de cultural. É um lugar onde pessoas são atraídas porque há algo naquele lugar que é diferente, naquele espaço, quando eu falo lugar, é ambiente, que é diferente de qualquer proposta que outros lugares na história possam ter. E o terceiro e último conceito, eu chamarei de conceito etimológico, ou aquele que se refere à palavra igreja. No Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, essa palavra é usada apenas 2 vezes por Jesus.
E nessas duas vezes está no mesmo texto de Mateus capítulo 16, e ali Jesus ele faz uso de uma palavra que era comum no tempo dele para se referir à igreja, chamada eclesia. Uma palavra que nós precisamos dividir em duas partes. O prefixo ek, ou para fora, é algo que representa algo voltado para fora, e eclesia, que vem do verbo kalel, que quer dizer chamar. Ou seja, a palavra igreja, no seu contexto etimológico, ela quer dizer que é um chamado de dentro para fora, para que pessoas venham se reunir, porque alguém a está chamando. Quando Jesus traz isso para o contexto eclesiástico, ele coloca Deus como o autor do convite. Então hoje eu posso falar sem sombra de dúvida que vocês estão aqui porque Deus os convidou a estar aqui de uma forma muito mais profunda e talvez que vocês não entendam do que o convite que alguma pessoa falou, vamos lá no galpão hoje porque a organização, nós estamos celebrando e tudo mais. Uma outra coisa que a gente precisa entender é o nosso momento cultural. Nós estamos vivendo um momento cultural em que igrejas precisam prestar atenção de como estão fincados os seus pés na história, na cidade que ela está, no contexto das pessoas que ela caminha junto. Essa é uma percepção que a gente já vai ter já. E o outro terceiro conceito é o conceito do que é entregável de uma igreja. Ok, nós estamos começando o Galpão 316, mas com o objetivo de entregar o quê? O quê? Que é outro conceito que a gente vai aprofundar já também. Se eu pegar esses três conceitos, eu já entendo logo de partida que igreja não é prédio, que igreja precisa dialogar com a cultura, e a palavra exata é dialogar, e que igreja também é muito mais profundo do que um conjunto de pessoas que vão a um lugar específico, porque lá tem algo diferente do resto do contexto que ela vive. Eu podia dizer, já arriscar desde já, que igreja é um conjunto de pessoas chamadas por Deus, porque aqui naquele espaço Deus quer equipá-las através da sua palavra para que elas exerçam a sua função como cristãos aonde elas coloquem a planta dos seus pés. Ou seja, igrejas são pessoas reunidas em nome de Jesus, aonde Ele coloca cada uma delas. Hoje, vocês estão aqui nesse prédio como igreja. Amanhã, você estará onde como igreja? Na terça-feira, você estará onde como igreja? Eu gosto muito daquela frase do Ricardo, quando ele fala assim, que para a gente, de segunda a sábado, se torna mais importante que o domingo, porque o sentido da vida cristã, ele se faz muito mais presente da porta para fora do que da porta para dentro. Estamos vivendo tempos em que as pessoas não procuram religião, porque vivemos em uma sociedade religiosa pluralista, ou seja, a maior parte das pessoas crê em algo, mesmo que seja nela mesma. Quando eu me projeto para fora desse ambiente, dificilmente eu não vou achar alguém que não tem uma religião, seja qual for, até se a religião for ela mesma. Ultimamente eu tenho andado aí pelos arraiais da PNL, ou seja, da programação neurolinguística, onde há uma proposta de positivismo muito forte, até que se confunde em muitas doutrinas de fé religiosas, onde a pessoa, ela pensando muito bem a respeito, só pensando coisas boas a respeito da vida, ela vai produzir coisas boas. Mesmo esse cara, que só tem fé em si mesmo, ele tem algo em que crer. Então, nós vivemos uma sociedade em que as pessoas não estão buscando religião, mas eu posso afirmar sem sombra de dúvida que todas essas pessoas estão buscando uma conexão com Deus. Elas buscam uma conexão com um Deus que elas não sabem qual é, que somente eu e você temos condições de explicar qual é. Eu digo eu e você, igreja. Porque o apóstolo Paulo, ele deixou muito claro que aqueles que são igreja de Cristo, não é aqueles que vão à igreja. Aqueles que são igreja de Cristo são aqueles que têm um tipo de palavra, que foi até muito bem explicada na mensagem de ontem do reverendo José Sidério, um tipo de palavra que nenhum outro lugar no mundo tem, que são palavras de reconciliação com Deus. Quem é igreja conhece o Evangelho. Tem um autor que eu costumo a ler muito, aliás, é um autor inglês
que dedicou a sua vida pastoral para falar dessa questão de relação de evangelho e cultura, chamado Leslie Newbigin, que quando ele vê essa realidade de um mundo que procura uma conexão com Deus, e ele vê a igreja como aquela que tem as palavras capazes de conduzir essa conexão, ele diz o seguinte, que nossas cidades têm comunidades consideráveis de hindus, sikhs, budistas, muçulmanos, e aqui eu podia colocar uma série de religiões ou seitas religiosas das mais diversas. Seus vizinhos nativos logo descobrem que, em muitos casos, eles são muito mais religiosos, essas pessoas, mais devotos, mais piedosos do que o típico nativo cristão. Qual é, então, o significado do evangelismo nessa sociedade do século XXI que nós fazemos parte aqui em Sorocaba? Quando eu olho para uma sociedade religiosa, que tem diversos tipos de religião, e nós temos a palavra de reconciliação, nós, como igreja, nós precisamos, no mínimo, começar a pensar qual é a forma de nós entregarmos aquilo que nos foi pedido, de maneira a nos comunicarmos com relevância para a vida deles e integridade bíblica. E Leslie Newbigin, ele faz uma comparação da nossa atitude como igreja com a atitude de missionários que são enviados para comunidades longínquas, seja no meio dos indígenas, seja no Sudão, ou seja lá no Iraque, que nem o Tiago Charaba está sendo preparado para ir para o Iraque. Ele pega esses caras, fala assim, e ele faz a seguinte pergunta que eu queria que você fizesse ao seu coração essa noite. Quando pensamos em nossos vizinhos ingleses, e ele está falando no caso da Inglaterra, que não são cristãos, falamos de evangelismo. Não, nós precisamos levar folheto, nós precisamos fazer culto na praça, nós precisamos enviar revistinhas a respeito de Jesus. Mas quando falamos dos nossos vizinhos, aí ele vai se referir ao campo missionário, Ásia e Índia Ocidental, aí nós falamos de diálogo. E eu não sei se você já gastou alguns minutos conversando com o Tiago, ou com qualquer missionário transcultural, e você vai entender que na metodologia que ele tem, ele precisa gastar um tempo lá na outra cultura, seja no meio de índios, seja no meio de povos estrangeiros, ele tem que gastar um tempo entendendo a cultura daquele lugar, entendendo o idioma daquele lugar, entendendo os dialetos que aquele lugar tem. E aí a grande pergunta de Leslie, para você e eu que somos igreja, porque você já entende que igreja não é o prédio, mas é você. Por que nós não gastamos tempo entendendo a cultura da nossa cidade, a cultura dos nossos amigos, a cultura do nosso bairro, a cultura das tribos da nossa cidade? Por que nós não gastamos tempo fazendo isso, a ponto de nós podermos entregar aquilo que Jesus pediu para que nós entreguemos com competência? Aí eu já chego à seguinte conclusão, que o entregável de uma igreja não são vidas para o reino. Isso é papel do Espírito Santo. Quem convence as pessoas do reino de Deus é o Espírito Santo. Mas o entregável de uma igreja é a mensagem do Evangelho, suas mais e boas notícias, de forma clara e compreensível. O seu papel e o meu é entregar o Evangelho de uma forma que seja comunicável às pessoas de diversas tribos, culturas e dialetos. Aí você vai falar assim, mas Cláudio, eu não aprendi curdo. Eu não aprendi, nem inglês eu sei falar direito. Como é que você quer que eu faça um negócio desse? Como é que Jesus me pede um negócio desse? Eu não estou te falando para aprender inglês ou aprender curdo, a não ser que você tenha um chamado para ir para um lugar distante. Mas você conhece dialetos de pessoas que eu, Cláudio, não conheço. Eu vou apresentar alguns projetos aqui no final que o Galpão vem fazendo, que tem dialetos próprios que, particularmente, eu não sei nem como começar. Tem uma turma aí que anda de moto, viu? Se você me colocar em cima de uma moto, gente, ou se não for uma moto grande, ela vai parecer um velocípede. E mesmo assim, para eu começar a andar nesse negócio, ou eu ando de moto, ou eu tenho um divórcio lá em casa. Então, como eu não quero divorciar da pessoa mais bela da família,
Deixa eu sem moto. Mas tem gente aqui que faz isso com naturalidade. Tem gente que anda aí nos arraiais de Sorocaba, no meio de pessoas de dependência química, e dialoga com elas com facilidade. Tem gente que faz isso num escritório executivo, com pessoas de alto escalão. Tem pessoas aqui que fazem isso com naturalidade dentro da polícia, dentro do ambiente de motoristas de ônibus. Nós temos pessoas no galpão extremamente capazes de entender os dialetos da cultura dessa cidade, até no jiu-jitsu, não é, Plínio? A gente tem. O que Jesus está falando para mim e para você é que nós temos as palavras de reconciliação capazes de informar as pessoas que através dele, Jesus, elas podem voltar a ter uma conexão sadia com Deus. E a minha pergunta essa noite para você é: o que Jesus espera de você? Quando nós pensamos o galpão, nós não pensamos jamais, e eu estou aqui, e qualquer um que está aqui desde o começo pode confirmar o que eu falo. Se eu estiver mentindo, também fale. Nós nunca pensamos em trazer pessoas da porta para dentro, mas sempre em enviar pessoas da porta para fora. Pode perguntar a qualquer um que está aqui nesses 3 anos, ou até antes disso, porque a nossa vida faz sentido lá fora. Mas eu preciso, e para você, para mim, foram dadas ferramentas únicas que só você ou eu podemos para poder comunicar com essas pessoas. E aí, para falar desse assunto, eu quero falar de um cara que era expert em se comunicar com as pessoas de forma competente. O nome dele é o apóstolo Paulo. E lá em Atos, capítulo 17, dos versículos 16 a 34, é um texto longo, mas eu não vou me alongar tanto quanto o texto. Eu vou ler o que o apóstolo Paulo fez, cara. E realmente, diversas vezes eu tiro o chapéu para Deus na vida do apóstolo Paulo. Porque se havia um homem competente para dialogar com diversas tribos e culturas, era ele. E a gente não precisa de diversas. Você já tem a sua. Você só precisa acreditar nas palavras que Jesus te deu. Enquanto esperava por eles, deixa eu contar isso, esperava por eles. Paulo estava em Tessalonicenses, começou a pregar em Tessalônica, começou a pregar o evangelho, incomodou, mandaram Paulo para Bereia. Paulo chegou em Bereia, chamaram a multidão para azucrinar Paulo, mandaram Paulo para Atenas. Paulo chegou em Atenas, numa cidade, pensa numa cidade que tinha gente de todo tipo, era essa tal de Atenas. Uma cidade gigante, uma cidade assim, vamos comparar no nosso contexto, uma cidade do tamanho de São Paulo, com gente de toda a cultura, de todo tipo de religião, tomada pelo pensamento grego, contaminada também, de certa forma, pelo ceticismo romano, que era muito exato, e Paulo foi enviado para essa cidade, e foi Paulo dar um passeio na cidade. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali encontravam. Deixa eu explicar para vocês esse termo praça principal. Paulo não era aquele cara que ia no meio do mercado com uma caixinha de som e um microfone falar de Jesus, não. Praça principal eram ágoras. Tem um filme, inclusive, chamado Ágora. Ágoras era um lugar específico da cidade para os diálogos filosóficos, políticos e sociais da cidade. Aparecia ali filósofos de todos os tipos, pensadores de todos os tipos, e Paulo ia lá como cristão falar do evangelho para essas pessoas. E Paulo ia ali e conversava com os tementes a Deus. Para você perceber que aquilo que eu falei agora tem contexto, alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com eles. E alguns perguntavam: o que é que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram para a reunião do Areópago. Aí o Areópago é um lugar maior, é um lugar elitizado na cultura daquela sociedade ateniense, onde pessoas pensavam de maneira mais profunda a respeito da sua relação com a vida. E Paulo é levado para lá. E lá no Areópago perguntaram a Paulo: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam.
Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Percebam. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos e, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos de homens, como se como se necessitasse de algo. Porque ele mesmo dá a todos vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendências dele. Assim, visto que somos descendências de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte da imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora, ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, ou seja, membro daqueles altos pensadores, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Como eu falei há pouco, Atenas era um lugar conhecido pelo seu pensamento, era conhecida pela sua cultura, era conhecida pela diversidade de religiões que lá estavam. Os atenienses, eles adoravam diversos deuses cada um para a sua característica específica. Quando eu olho para Paulo como um cristão no meio desse cenário, eu olho para você e para mim. Eu olho para você e para mim. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos as pessoas que têm a palavra de reconciliação. Nós somos as pessoas que vivemos esse tempo na cidade de Sorocaba, no século XXI. Você está aqui, você está na sua cidade, você está no seu grupo de amigos, você está no seu trabalho, você está no seu grupo de relacionamentos. Quando eu olho para Paulo numa cultura pluralista, fazendo conexão com ela, me vem 4 coisas à mente. A primeira delas é que nós precisamos nos sentir provocados com os ídolos da nossa época. Paulo andava por Atenas e ficou profundamente indignado. E a minha pergunta para você, meu amigo e minha amiga: os ídolos da nossa época te incomodam? E eu não estou falando aqui simplesmente de uma estatueta que pode estar colocada em cima de um pedestal, não. Eu estou falando de ídolos mais profundos, como o consumismo exagerado das pessoas. Ou será que já chegou num tempo que você permitiu que o consumismo entrasse na sua casa de uma forma que você perdesse o valor das coisas importantes da vida para aquilo que você quer ter, para mostrar para quem não merece quem você não é? Eu estou falando de ídolos como a idolatria da imagem, que exigem das nossas mulheres, dos nossos maridos, uma imagem parecida com aquela que é vendida com muita facilidade pelas redes sociais. Eu falo da idolatria do ego. Numa cidade totalmente individualista, onde se olha muito pouco nos olhos das pessoas,
E já não se olha também muito para os olhos daqueles que estão em casa. Eu falo da idolatria, das coisas que ocupam mais o teu coração todos os dias do que as coisas do próprio Deus. Uma vez perguntaram para um velho sábio, como é que eu sei que algo é idolatria? Aí ele respondeu, é só pensar naquilo que ocupa mais o seu coração todo dia. É Deus, a sua missão, o propósito dele da sua vida. Se nós queremos nos conectarmos com a cultura, nós precisamos entender os ídolos da nossa época. Nós precisamos ter acesso a eles. Essa semana eu ouvi uma frase que eu já não ouvia há muito tempo. E essa frase também me remete lá a meu tempo de seminário. Um pastor amigo que estava conversando comigo, tomando café, ele falou, Cláudio, eu passei muito tempo indo na livraria Saraiva. E eu perguntei, fazendo o quê? Aí ele falou, eu passei muito tempo na livraria Saraiva entendendo o que as pessoas estão lendo, para que eu entendesse os livros, os ídolos da minha época. A mesma coisa que um missionário transcultural faz lá no meio do Tibete, sei lá de onde. Se nós não pararmos e contrastarmos os ídolos da nossa época nos valores do reino de Deus, nós não teremos como dialogar com as pessoas. Uma vez eu era adolescente, lá no Rio de Janeiro, criança pequena no Rio de Janeiro, e a mãe de uma amiga me chamou, tampa os ouvidos da Cláudia aí, por favor, para conhecer a filha dela. E foi Cláudio todo arrumado e perfumado, eu com meus 16 anos, feliz da vida. Aí, lá para os idos, né, sabe aquela história nos antigos? Hoje não é mais assim, pai, mãe, filha, mesa preparada, eu sentado lá, quietinho, arrumadinho, menino pequeno do engenho de dentro. Aí ela falou assim, Cláudio, já que você veio conhecer minha filha, eu preparei uma coisa especial para você. Falei, opa, vem coisa boa aí. Ela, acabamos de jantar, ela foi lá na cozinha, vem ela com uma tigela. Sabe aquelas que você separa só para visita? Vem ela com a tigela. Coloca em cima da mesa. Quando eu olho para a tigela, era doce de jaca. Aí eu olhei, o que eu faço com esse negócio agora? Aí ela pegava na... desculpa se você gosta, tá? Não é particular, tá bom? Ela pegava aquele negócio na colher, colocava na tigela, o negócio babava assim, ó. Sabe aquele quiabo que a nossa mãe faz que vem babando? E eu falava, meu Deus, e agora como é que eu saio dessa? Aí eu botava, quando ela estava olhando para mim, eu botava a colher na boca, quando ela virava de lado, eu colocava a colher cheia de novo no lugar. Aí isso me fez lembrar de uma outra história. Eu fui num acampamento desse da federação nossa da uma cidade, e não sei se tem alguém que sabe aqui qual é o doce que eu não gosto. Hã? O Wagner sabe, arroz doce, né? E foi a mesma coisa, fui lá, dei a palestra. Aí as irmãzinhas trabalhando na cozinha. Aí ela falou, Cláudio, que palestra legal, nós temos um negócio aqui para você, adivinha o que era? Arroz doce. Eu falei, que bênção. Aí peguei aquele arroz doce, guardei com carinho, dei um abraço nela, um beijo, obrigado, e misturei Bíblia, notebook, mochila, fui andando pro carro. Eu tinha um fusquinha cinza, cor de burro quando foge. E fui com aquele fusquinha, eu falei, o que eu faço com esse arroz doce? Não achava uma lixeira. Aí no meio da confusão, eu peguei o potinho de arroz doce, coloquei em cima do carro, e fui colocando as coisas dentro do carro. Eu sei que no final das contas eu esqueci que tinha arroz doce em cima do carro e saí arrancando com o fusquinha, desesperado por causa do arroz doce, meu carro ficou lavado de arroz doce. Se nós não conhecermos os ídolos da nossa cultura, nós vamos oferecer para quem não quer aquilo que nós não temos. Nós vamos oferecer arroz doce para quem não gosta. Nós precisamos entender o que as pessoas estão ouvindo. E você sabe bem disso. Por isso que Paulo, ele discutia com as pessoas a partir de onde elas estavam. Se conectar com a cultura é conversar com as pessoas a partir de onde elas estão. Repare, na sinagoga com judeu, quem vai na sinagoga é só judeu. E na praça, com os gregos.
Não adianta você achar que as pessoas vão entrar por aquela porta temendo a Deus, se você não for até elas, aonde elas estão. E eu vou te falar uma verdade, você não precisa ir nem muito longe, viu? Elas estão à sua volta. Elas estão ao seu lado. A segunda dica desse texto é que nós precisamos desafiar os seus pensamentos. Deixa eu abrir um parêntese para explicar bem esse assunto. Porque quando Paulo começou a falar, tanto epicureus e estoicos começaram a discutir. E aqui discutir é dialogar, falar, não estou entendendo, esse cara está falando um negócio que a gente não está entendendo. Mas vocês se percebam que não há crítica direta nesse texto, eles queriam entender com mais profundidade. E aí o parênteses vem agora. Tem hora que a gente, como cristão, se torna inoportuno na vida das pessoas. Totalmente inoportuno. Nós não sabemos dialogar, nós só sabemos afirmar. E o fato de nós conhecermos a verdade bíblica não quer dizer que nós conheçamos a única verdade a respeito da vida das pessoas. Muitos de nós que estamos aqui essa noite, nós não tínhamos nem ideia de que estaríamos aqui ou que teríamos sido alcançados pela forma que nós fomos alcançados para chegar aqui essa noite. Porque quando o assunto é alcançar a vida, Deus é mais criativo do que nós, disse um amigo meu, tomando algo extremamente valioso em Veneza. Ele faz caminhos que você não imagina. Então nós não estamos aqui para confrontar vidas, para sair da porta para fora, apontando o dedo para as pessoas, dizendo que tudo que foi escrito na história delas até esse momento não tem nada a ver. É mentira. Nós não estamos oportunos. Deixa eu contar uma história e me perdoa se alguém está nesse contexto. É contexto, tá, gente? Por favor, só para vocês entenderem. Vamos chamar um amigo de Delta. Delta trabalha num lugar que tem um crente de igreja bem firme. Sabe aqueles caras crentão? Glória! Oh, glória! Tudo que o cara fala é glória. Então, quando o cara fala alguma coisa que ele não gosta, ele fala assim, irmão, não fala essa palavra aí não. O cara nem irmão dele é, porque está ali no ambiente de trabalho. Aí um dia, juntaram os amigos desse cara, e um conhecido meu no meio falou, fizeram uma eleição. Qual era o cara mais chato do departamento? Adivinha quem era? Porque ele só sabia falar de uma coisa, daquele jeito, daquela forma, e queria que entrasse por goela abaixo do ouvido dos outros. Falar do Evangelho, o Evangelho é uma verdade absoluta, eu não vou falar dele hoje, porque esse é assunto do domingo que vem, mas falar do Evangelho precisa começar da onde as pessoas estão. Tem uma heresia que eu gosto de repetir aqui, viu? E desculpa, viu, pastor? As pessoas às vezes precisam se converter a gente primeiro para se converter a Deus. Aí a pessoa fala para você, como é que você quer falar desse assunto, cara? Você nem sabe o que eu estou passando, você não conhece a minha vida, você não conhece a minha realidade. Nós cristãos precisamos ganhar direito de diálogo. Paulo ganhou esse direito de diálogo, ele ganhou o direito de ser ouvido, por isso ele foi pego e colocado no Areópago. E lá ele começa a fazer uma explanação clara do Evangelho, só que ele não é impertinente. Isso me leva à quarta e última reflexão desse texto. Percebam aonde Paulo falou. Ele não falou assim, eu sou de Jesus, eu estou com a camiseta Exército de Jesus, então chegando aqui com Jesus, testa de Jesus, com o carro. Ele não falou isso. A primeira fala do apóstolo Paulo foi atenienses. Quando ele abriu a boca e falou atenienses, os caras pararam assim, peraí, ele está falando conosco. Ele não está falando dele, ele está falando conosco. Aí Paulo pega aquilo que era um ídolo e transforma num discurso maravilhoso a respeito de quem Deus é. Ele fala assim, sabe aquele altar que vocês têm lá ao Deus desconhecido? Ele começou da onde eles estavam e fala assim, eu sei quem é esse Deus. E aí ele começa a falar desse Deus. Com palavras, com conceitos que eles entendiam, e eu não vou falar aqui para não me estender mais do que isso. Ele começou a falar, ganhou
ganhou um espaço aonde as pessoas ouviam ele, e ele começou a falar a partir de onde as pessoas estão. Se nós queremos nos conectar com a cultura, nós precisamos começar a falar com as pessoas aonde elas estão. Nós precisamos ganhar o direito de ser ouvidos. Nós não podemos ficar esperando simplesmente que as pessoas entrem dali para aqui e comecem a achar que elas vão entender tudo aquilo que a gente fala. E o maior erro disso, às vezes, é achar que esse papel é do prédio. E algumas pessoas acabam achando que esse papel é do pastor. E alguns acabam achando que esse papel é do conjunto de música. Esse papel é teu. O texto conclui de uma forma que deixa meu coração em paz. Leiam comigo. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Vou ler de novo. Alguns homens juntaram-se a ele e todos juntaram-se a ele? Alguns vão crer. Quando eu leio isso, eu entendo uma outra fala do apóstolo Paulo, quando ele fala assim, olha, a gente trabalha muito para ganhar poucos, alguns homens. E ele cita dois, Dionísio e Dâmaris. O problema é que a gente cria muita expectativa nas pessoas e acaba confiando muito pouco naquilo que Deus faz e pode fazer através da nossa vida, achando que a gente precisa de teologia elaborada e informações profundas para alcançar o coração das pessoas. Se você tem uma teologia elaborada, ótimo. Mas se você sabe só de consertar moto, viu? Usa consertar moto. Se você sabe só de rap, usa rap. Vocês entendem? Se você sabe só de moto, usa moto. Se é jiu-jitsu, usa o jiu-jitsu. Se é sentar no escritório de contabilidade, usa o escritório de contabilidade. RH, usa o RH. Laboratório, usa o laboratório. A vida é um tubo de ensaio. E quem está sacudindo ela é Jesus. E acabou. Deus não está esperando de você nada mais do que você está, do que você faz, de quem você é, de quem nós somos. As pessoas mais conectadas com a cultura aqui nesse lugar não sou eu, são vocês. Infelizmente é uma realidade. Não é verdade? São vocês. E aí por isso eu te faço 3 perguntas para terminar. Os ídolos da nossa cultura ainda te provocam? Há coisas nas pessoas que te incomodam quando elas confrontam os teus valores com o Evangelho? Se te incomoda, o que você tem feito com isso? A segunda pergunta é que as pessoas te ouvem. Você conquistou o direito de ser ouvido? Deixa eu dar um testemunho do Vinícius Mano. É você mesmo, Vinícius. E eu vou falar, viu, WE? Hoje eu posso falar tudo aqui. Estou que nem o Jacques, agora eu sou presbítero e posso falar o que quiser. Eu falo presbítero aí. Eu fui visitar o IW essa semana, Vinícius. Isso é para você. E sabe qual é a coisa mais estranha que o IW achou na sua vida? Não é essa barba longa sua, não. É como você, sendo cristão, consegue ser rapper e mostrar Jesus Cristo através da sua vida. Falei mentira, WE? Ponto final. É assim. Por isso eu te faço a última pergunta dessa noite para encerrar, para passar régua. Paulo achou o areópago dele. Aonde é o seu? Onde estão os areópagos da cidade de Sorocaba? Em que eu preciso ir até lá? Falar das pessoas, das verdades que eu creio.
só porque eu me sinto amado por Deus em Cristo Jesus. É isso. Se nós conseguimos fazer isso, nós conseguimos viver uma igreja em conexão com a cultura, onde nós mantemos a integridade bíblica e trabalhamos com relevância cultural para a vida delas. Paulo fez isso. Jesus fez isso quando encarnou-se na história. Relevância cultural. Sendo Deus, não se julgou ser igual a Deus e humilhou-se em forma humana. Estamos esperando o quê? Mais nada. Vamos orar por isso agora? We believe. We believe. We believe in God the Father.